sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. História, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. Revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor.
àqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos transmitindo diretamente da Igreja Presbiteriana de Varginha, estamos ao vivo, e nesta noite que Deus nos deu, nós, com a graça de Deus, estaremos falando aqui da palavra de Deus, cantando louvores, mesmo distantes, presencialmente, mas presentes espiritualmente, estamos diante do Senhor. Queridos irmãos, querida irmã, eu convido você nesta noite, aí em casa com seus familiares ou seus amigos, ou todos aqueles que estão nos assistindo,
para que neste momento nós iniciemos esse culto de adoração e de louvor a Deus, fazendo uma oração, suplicando e rogando que Deus nos abençoe e nos conduza para a sua glória. Tudo que fizermos aqui, que seja para a glória do Senhor. Oremos, portanto. Deus bendito, Deus de Pai e nosso Deus de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te buscamos nesta noite, ó Pai, com alegria, com gratidão, ó Deus, por sabermos que pertencemos a Ti e que mesmo olhando a nosso redor, ó Deus, vendo tantas incertezas, uma certeza nós temos, ó Deus, que a nossa fé em Jesus Cristo, ela é suficiente, ó Deus, para nos assegurar, nos guardar, ó Deus, e nos conduzir até o dia de Cristo. Senhor, nós oramos nesta noite, rogando a Tua bênção por este trabalho, por este culto, que todos os momentos aqui, ó Deus, sejam para glorificar o Teu santo nome. Oramos, ó Deus, por aqueles que aqui estão presentes, conduzindo, ó Deus, o louvor, aqueles que vão pregar, aquele que vai pregar, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos também em seus lares, que o Senhor nesta noite também derrame ricas bênçãos na vida de cada um e que através da Tua palavra, Deus, sejamos abençoados e enriquecidos. Nós fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, continuando, nós vamos fazer uma leitura que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 8, apenas 2 versículos. Repetindo então, 2 Timóteo 4, 6 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que porventura ouviram nesta noite esta leitura da palavra de Deus, Paulo está aguardando a sua morte, ele está sentenciado à morte por causa do Evangelho. E no meio de tantas incertezas que nós vivemos hoje, por conta, digamos, até desta pandemia, muitas vezes ficamos duvidosos, temerosos, e muitas vezes a nossa fé pode até vacilar. Mas veja o grande exemplo de Paulo, ele perdeu muita coisa, ele perdeu sua liberdade, está encarcerado, está exilado, mas olha, a Bíblia diz que ele não perdeu a sua fé, ele guardou a sua fé. A fé que ele depositava em Cristo Jesus, no seu Salvador, era como um esteio que sustentava a sua vida, e que a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, uma fé genuína em Jesus Cristo, seja o sustentáculo da sua vida nesses dias, agora e sempre. Essa é a leitura que acabamos de fazer da palavra de Deus. Vamos nesse momento da continuidade, nós vamos cantar louvores a Deus. Aí no seu lar, aí em sua casa, junte-se a nós, família de Deus, e teremos um momento de adoração e de louvor. Todo
se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, minha vida eu te dou. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graça e paz, irmãos, queridos da Igreja Presbiteriana de Varginha, também irmãos em Cristo de outras igrejas, de outras denominações, nossos irmãos e amigos. É muito bom estarmos juntos, cultuando e louvando o nome do nosso Deus, cantando a Ele louvores, pois Ele é digno. Deixo aqui também um parabéns a todos os pais, que Deus abençoe cada pai, também conforte o coração de cada filho, que às vezes neste dia é um dia às vezes um pouco complicado, não é? Mas que Deus conforte o coração de cada filho. Louvamos a Deus pelos nossos pais e acima de tudo por ter Deus como Pai em Cristo Jesus. Reverendo Ismael não está aqui conosco hoje na transmissão, ele fez uma viagem,
mas se Deus quiser estará conosco aqui logo no início da semana. Deus abençoe o nosso querido pastor e a sua esposa Elza. Esta semana também, meus irmãos, a IPB comemora 161 anos aqui no Brasil, com a vida de Simonton em 12 de agosto de 1859. Louvamos a Deus por estes pioneiros que deixaram o seu conforto, deixaram a sua casa, a sua pátria e se aventuraram principalmente nesta época de um Brasil tão difícil, tão precário. Sabemos que o Brasil ainda tem muitas dificuldades, mas louvado seja Deus porque o Evangelho chegou e tem chegado e a palavra de Deus tem crescido com a graça do nosso Deus. Irmãos, como sempre temos avisado aqui nas nossas transmissões, os dízimos e ofertas os irmãos podem entregar para o presbítero Rogério ou fazer transferência ou depósito, ou qualquer dúvida, procure os pastores também da igreja ou o presbítero Rogério. Nós entendemos que dízimos e ofertas é uma questão do coração. A gente percebe que dízimo é antes da lei, na lei, depois da lei, nos evangelhos, nas cartas. A gente percebe esta questão da contribuição, da generosidade. E o Novo Testamento quer de nós esta questão voluntária. Primeiro nós nos darmos, e se nós nos entregarmos, tudo mais é consequência na nossa vida. A gente vê, estava até conversando com o pastor Paulo hoje, mesmo antes da lei, a gente vê os patriarcas sempre com esta iniciativa. Havia isto no coração, sempre que realizava alguma coisa, que recebiam algo, uma maneira de dizer: isto vem do Senhor, tudo pertence a Ele, Ele é digno, Ele é quem nos supre. Deus nos livra, de cairmos na idolatria dos bens e confiarmos nele. Deus permite com que nós também possamos participar da obra de Deus, do avanço do reino. Não que Deus precise dos nossos recursos, Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua obra também. Louvado seja Deus, porque com certeza todos nós temos algo a ofertar, porque não há ninguém que não tenha recebido algo das mãos de Deus. E nós entregamos os dízimos não para receber, nós entregamos os dízimos é porque já recebemos e já temos sido abençoados por Deus. Eu convido os irmãos que estão em casa, entendendo que agora é um momento de culto. Sei que às vezes é difícil conter as crianças na frente da televisão, É mais fácil aí as crianças verem Baby Shark, mas vamos ensiná-las a ficarem também reverentes no culto, a gostarem do culto. Mas reúna a sua família, não sei se você está aí da cama, se você está no sofá, mas é um momento de culto. Coloque-se em prontidão diante da palavra de Deus. E vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 8. Nós estudamos aí Josué, vamos prosseguindo aí. Josué, capítulo de número 8, eu vou ler do verso 1 ao verso 9, primeiramente. Josué, capítulo 1, versos de 8 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizestes a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos porei em emboscadas contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saíres, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos.
Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vos ordenarei. Assim Josué os enviou, e eles foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus da palavra, que Ele revele a sua palavra ao nosso coração. Senhor Deus, nos abençoe agora enquanto meditamos na Tua palavra, pois sem a Tua direção, sem a iluminação do Teu Espírito, nós não podemos compreender a Tua mensagem, Senhor, muito menos aplicá-la ao coração e vivê-la. Tua palavra é viva e eficaz, que Teu Espírito que inspirou este texto venha agora iluminar o nosso coração e a nossa mente. E cravar, ó Deus, destas verdades na nossa alma, que elas sejam verdades transformadoras, restauradoras, poderosas na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Não é fácil recomeçar, não é fácil reerguer, não é fácil restauração. Pensando aí no Dia dos Pais, talvez muitas famílias estão tristes, estão quebradas, talvez por relacionamentos fracassados, talvez você como pai se sinta derrotado, omisso, ou como filho, como esposa, pensando hoje especificamente no contexto de Dia dos Pais, mas pensando em todas as áreas da nossa vida, talvez na sua vida pessoal, profissional, familiar, nas amizades, na relação com os filhos, marido e mulher, na igreja como irmãos em Cristo. Não é fácil a restauração, não é fácil nós nos reerguermos, principalmente depois de uma queda em pecado, não é fácil nós nos reerguermos. O capítulo 7 de Josué narra um triste episódio na vida do povo de Deus. Inclusive um memorial foi erguido, é o que o texto diz, para lembrar as futuras gerações daquele episódio que foi uma desgraça, uma desventurança pelo qual o povo passou. Essa desgraça sobreveio, se nós lermos o capítulo 7, por causa da cobiça do coração de um homem que pecou, cobiçou ali os despojos da guerra, tocou naquilo que era proibido, naquilo que pertencia ao Senhor. E pecado é isso, pecado é quando nós cobiçamos algo fora da vontade de Deus, quando aquilo é mais importante do que Deus e agradá-lo. Por isso que o pecado, ele está muito ligado ao egoísmo, ao orgulho, à autossuficiência, em nós sermos Deus de nós mesmos. Havia pecado no meio do povo, havia pecado oculto, e a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados, mas são as suas iniquidades que fazem separação entre vós e Deus. E Deus diz isso muito claro. Deus fala que não estaria mais com eles, verso 12 do capítulo 7. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Meus irmãos, e muitas vezes eu e você passamos por situação semelhante. Nós queremos levar a vida com Deus e às vezes vivendo uma vida dupla, vivendo no pecado, achando que nós podemos conciliar vida cristã e uma vida mundana, permanecer nas mesmas práticas pelas quais Cristo morreu para nos resgatar. Mas graças a Deus, porque o capítulo 7 termina com a intervenção divina. O pecado foi tratado, o pecado foi denunciado, Deus exortou o povo, Deus purificou o povo, Deus constrangeu o povo, e a ira de Deus foi apaziguada. E assim termina o capítulo 7, dizendo assim, verso 26, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. E meus irmãos, nós sabemos que o capítulo 6 narra a derrota sobre Jericó, aquela vitória famosa que até as crianças sabem cantar a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, triunfo, glória. Capítulo 7 fala quando nós
Por isso que a Bíblia diz: quem pensa estar de pé, veja que não cai. O momento que você está mais propício a cair é depois de um sucesso, que você se enche de autoconfiança, de soberba. E o capítulo 7 narra isto, esta autoconfiança, esta soberba. Quando eles viram Ai, uma cidade pequena, o que é Ai diante de Jericó? É fichinha, vamos mandar poucos homens. O que aconteceu? Foram vergonhosamente derrotados, viraram as costas para os inimigos e saíram correndo. O capítulo 8 vem nos relembrar uma coisa: Deus é essencial. Caminhar sem Deus é impossível. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Se Deus não vai conosco, não devemos dar um passo sequer. O povo começou a se encantar com a terra prometida e a se esquecer de Deus. Eles deveriam se lembrar: melhor do que a terra prometida é o Deus desta terra, é caminhar com Deus. E o capítulo 8 mostra como Deus guia o seu povo pela sua palavra. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite: guiados pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Nós vamos falar, meus irmãos, que a restauração significa deixarmos o pecado e sermos conduzidos pela palavra de Deus. A restauração é deixarmos o pecado e sermos conduzidos pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, meu irmão, a primeira verdade que eu gostaria que você guardasse nesta noite no seu coração é que a palavra de Deus é a expressão da sua graça. A palavra de Deus é a expressão da sua graça. Após apaziguar a ira no final do capítulo 7, e nós sabemos hoje que a ira de Deus é apaziguada por causa de Cristo Jesus. Ele levou sobre si o nosso castigo, por isso que nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Olha que o capítulo 8 não começa dizendo assim: e Deus veio ao povo, repreendendo o povo, dizendo que ia tratar o povo diferente, dizendo que ficou magoado, que não haveria mais jeito, que Deus iria retirar todas as promessas do povo. Não, meus irmãos, a gente olha para o capítulo 8 e parece que nada aconteceu. Parece que não aconteceu o capítulo 7. Quer dizer que Deus faz vistas grossas para o pecado? Não, quer dizer que Deus é justo, e quando Ele perdoa mesmo. O seu perdão é certo e é garantido. O capítulo 8 começa assim: disse o Senhor a Josué. Que lindo, isso aqui é maravilhoso. Deus rompe o silêncio e diz. Deus continua falando, Deus insiste, Deus não desiste do seu povo. Por causa do povo? Não, por causa de quem Ele é, por causa da sua fidelidade. Disse o Senhor a Josué. E olha o que Deus diz a Josué: não temas, não fique com medo, Josué, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te, levanta-te, Josué, e sobe a Ai. Olha, entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui? Tratando Josué não mais segundo seus pecados e o pecado do povo, porque Deus é o Deus do Salmo 103:10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. A Bíblia diz, para nós entendermos, que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Não é que dá amnésia em Deus, Ele não lembra mais do que você fez. Quer dizer, Deus não vai mais te tratar por causa dos seus pecados. Deus não vai mais jogar na nossa cara. Deus não vai nos tratar diferente, porque o seu perdão é real, o seu perdão é completo, o seu perdão é pleno, é perfeito. E nós sabemos que é assim por causa de Jesus Cristo. Por isso que nós somos perdoados dos nossos pecados. Deus já não nos trata assim. Nós muitas vezes fazemos isto, né? A gente diz que perdoa alguém, mas a gente começa a tratar diferente, né? Eu perdoei, mas não quero ver nem de longe. Eu perdoei, mas não quero mais conviver. Pensou se Deus fizesse assim com a gente? Eu te perdoo, mas não quero mais conviver com você. Não quero mais você na minha família. Isso não é perdão. Perdoar é você assumir a dívida pelo outro. O outro me causou prejuízo, mas eu assumo o preço. Em nome do relacionamento, eu assumo
o preço. Isso que Deus fez em Cristo Jesus, por isso que Deus não nos lança fora. E as promessas que Deus refaz aqui, reafirma a Josué, são as mesmas promessas que ele vem fazendo desde que tirou o povo do Egito. E estas promessas iniciam o livro de Josué, no capítulo 1. Você se lembra deste texto muito conhecido: não temas, ser forte e corajoso. E ali Deus faz promessas a Josué. Meus irmãos, que coisa linda! A palavra de Deus é a expressão da sua graça. Deus vem e encoraja Josué: não temas, Josué, não há razão mais para temer. Lembrando de João, por quê? O amor lança fora o medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus havia dito: se há pecado no meio do povo, eu não serei com vocês. Mas agora Deus diz: não há motivo de temor, não temas, não te atemorizes. Não fique parado, Josué. Toma contigo gente de guerra. Nós vamos em frente. Aquela derrota não determina mais o presente e o futuro. Agora são tempos novos. Deus está trazendo restauração, perdão, recomeço. Toma contigo homens de guerra, dispõe-te. A ideia é: levanta-te. Vamos, Josué, em frente. Sobe a Ai. E por quê? Não é que vocês vão conquistar. Ao braço de vocês vai conquistar, a inteligência de vocês vai conquistar, a sabedoria de vocês vai dar um jeito neste problema, nesta situação, nesta crise. Deus diz: eu entregarei a cidade nas tuas mãos e o seu rei. Deus é quem luta as nossas lutas, né? Deus é quem luta as nossas batalhas. Que maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus é a expressão da sua graça. E como nós precisamos, meus irmãos, deste perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, a restauração é impossível. O primeiro passo, meus irmãos, para nós restaurarmos, para nós recomeçarmos, para nós retomarmos depois de uma crise, depois de uma queda, é entendermos o amor de Deus, vivermos o amor de Deus, experimentarmos o amor de Deus. E você saber, meu irmão, preste muita atenção nisso, que o amor de Deus não é algo simplesmente subjetivo, que depende do seu sentimento. O perdão de Deus é objetivo, é uma declaração no seu tribunal, de que nós somos perdoados por causa da justiça de Cristo Jesus. E se o boleto está pago, talvez você esteja aí com um monte de boleto que está chegando, né? Que a única coisa que não parou na pandemia foi boleto, né? Se o boleto está pago, Deus não vai cobrar a fatura duas vezes. Jesus pagou a fatura cheia, não pagou o mínimo não, viu? Para você ficar com o resto enrolando aí por obras, por sacrifício. Jesus pagou a fatura toda. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos deixar de ser guiados por nós mesmos, pelo pecado, e sermos guiados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o meio de Deus nos conduzir. Se você ler o capítulo 7, você vai ver que parece assim que eles se encheram de autoconfiança. É fichinha conquistar Ai, vamos mandar poucos homens e nós vamos conseguir. Não, nós não vemos eles orando, consultando o Senhor, nós não vemos direção do Senhor. Se nós lermos os capítulos anteriores, você vai ver que sempre Deus direcionava, sempre Deus revelava a estratégia, e a arca sempre tinha um lugar de destaque. Porque o que isso queria dizer? Deus é quem estava conduzindo o povo, Deus ia à frente abrindo o caminho. E a gente vê a partir do verso 2, principalmente o verso 2, porque depois em diante nós encontramos aí mais detalhes quando Josué se levanta e executa o plano. Mas o verso 2 tem um resumo da estratégia dada por Deus. Farás a Ai e ao seu reino como fizestes a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás delas. Meu irmão, olha como nós somos apressados, incrédulos, impacientes, e às vezes nós metemos os pés pelas mãos por não acreditar em Deus e querer o nosso jeitinho. Deus já tinha prometido uma terra que mana leite e mel. O que a cobiça no coração de Acã fez? Deus falou para não pegar nos despojos da guerra, mas eu vou pegar, vou esconder aqui. E ele sabia que era errado porque ele escondeu na sua tenda.
Agora olha quando as coisas são direcionadas por Deus, como Deus nos surpreende. Agora é Deus quem ordena: vocês podem ficar com os despojos. O despojo é de vocês. Meus irmãos, olha como nós somos apressados e duvidamos de Deus. Não vai dar. Se eu não roubar, se eu não pegar, se eu não der um jeitinho, se eu não for desonesto, Deus não vai me abençoar, as coisas não vão chegar. Tudo tem um tempo de Deus, a hora de Deus. Agora Deus diz: podem ficar com os despojos. E aí nós encontramos ordens do Senhor dizendo aí dessa estratégia que eles deveriam se dividir em 2 grupos. Um grupo iria à frente lá do reino de Ai, o outro grupo ficaria escondido, e quando a cidade saísse dizendo assim: são aqueles israelitas que nós já espantamos, vamos atrás deles, a emboscada viria e tomaria a cidade. Essa é a estratégia revelada por Deus. Meus irmãos, e como nós precisamos da direção de Deus, da orientação de Deus e da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus no coração, de entender a palavra de Deus. Tem gente que acha que só por ler a Bíblia está tudo bem. Ou muitas pessoas querem tudo mastigadinho, assim, um devocional igual uma papinha, que a pessoa come, mastiga e põe na sua boca. Por quê? Muitos crentes têm preguiça de ler a Bíblia, têm preguiça de fazer devocional, têm preguiça de entender o que Deus está dizendo ali e aplicar ao coração. E muitas vezes nós queremos andar na nossa própria sabedoria e usar versículos só de maneira mística, como se eu lesse aquele versículo já fosse automaticamente abençoado. Aí eu ignoro tudo que Deus está dizendo acerca do trabalho, dos relacionamentos, de namoro, de casamento, de finanças, de relacionamento na igreja, de relacionamento em sociedade. Eu ignoro todos os princípios. Mas como eu li um texto de manhã, estou abençoado o dia todo. Meu irmão, a Bíblia é para você ler e entender e aplicar ao coração. Deus revelou aqui a Josué como eles deveriam agir. E observe, várias vezes aparece a expressão, né? A palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Deus disse, né, verso de número 2, depois diz verso 3 que Josué se levantou. Verso 4, Deus deu-lhes ordem dizendo, Josué transmite as ordens. Verso 8 diz assim: havendo nós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Lá, verso de número 18, então disse o Senhor a Josué. Verso 27 termina dizendo assim: segundo a palavra do Senhor. E eu acho lindo aqui, meu irmão, o que Josué fez. E a atitude que todos nós devemos ter diante da palavra de Deus. Verso 3 diz assim, então Josué se levantou. Parece algo banal, não é? Ele se levantou. O que Deus havia dito para ele? Dispõe-te, levanta-te, Josué, vai. O que Josué está fazendo quando ele se levanta e vai fazer o que Deus lhe ordenou? Obedecendo, colocando em prática a palavra de Deus. Josué crê na palavra de Deus e age de acordo com a palavra de Deus, e passa as ordens ao seu povo de acordo com o que Deus havia dito. Vá lá em Hebreus capítulo 11. Apesar de se referir a Jericó, mas ilustra bem como nós devemos agir e caminhar. Hebreus capítulo 11, verso 30, o autor aos Hebreus diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé. Fé no quê? Um sentimento humano? Pensamento positivo? Eu acho que vai dar certo. Força, fé e foco, né? É o jargão do autoajuda. Menos da ajuda de Deus. Esse é o jargão da autoajuda. Força, fé e foco. Se você pode, você vai. Fé na palavra de Deus. Tudo o que eles fizeram aqui em Josué é crer na palavra de Deus. Meus irmãos, nós observamos aqui que o perdão de Deus não é pretexto para a gente viver uma vida relaxada e negligente.
Pelo contrário, o perdão nos possibilita levantar e obedecer a palavra de Deus. Deus nos conduz pela sua palavra. Mas em terceiro lugar, irmão, gostaria de chamar a sua atenção agora lá para o verso 18. Josué, capítulo 8, verso 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Meus irmãos, não sei se você gosta desses filmes de guerra, se você já viu algum filme, alguma série de guerra, daquelas batalhas gigantescas com exércitos enormes, e um exército se coloca diante do outro, estão todos ali tensos, soldados tensos, eles têm que impor respeito e obedecer o general, e pensar ali, olhar para o comandante, para o comando, para a ordem de marchar e guerrear. E aqui eles estão obedecendo a Deus, eles se dividiram em 2 grupos, estão armando a emboscada, e lá está Josué está ali no meio do povo. Josué passou a noite no meio do povo, sua liderança foi restabelecida, mas eu acho lindo que neste momento tenso de batalha, neste momento difícil, crítico, neste momento decisivo, em que os moradores de Ai saem da cidade para ir atrás daquele pequeno grupo enviado à frente, olha o que o verso 18 diz: então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão. Olha que lindo, irmão. Deus é quem dá a ordem no campo de batalha. A voz é de Deus, a guerra é de Deus, a batalha é de Deus, quem dá o comando é Deus, quem dá a ordem é Deus. A voz de Deus ressurge no meio da batalha dizendo: estende a mão, Josué, levanta a tua mão para que o povo vá, e o povo vai. E a cidade em seguida é tomada. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus é o meio de Deus se fazer presente, é o meio de Deus nos abençoar, é o meio de Deus nos conduzir, é o meio de Deus vencer as nossas lutas e as nossas batalhas, pois Ele é o Senhor dos exércitos. Mas será que nós temos ouvido o comando de Deus? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos visto Deus presente? Será que você tem ouvido a palavra poderosa de Deus? No meio das suas lutas, no meio das suas crises, no meio dos seus problemas, dos seus medos, da sua ansiedade, dos seus traumas, da sua incapacidade. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Deus se faz presente pela sua palavra. Ele é quem vence as nossas lutas. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que só porque está dando certo que é de Deus, não é? Ah, pastor, eu tomei essa decisão, acho que eu quebrei um princípio bíblico, mas está dando certo. Parece que está tudo bem, não aconteceu nada de ruim. Às vezes a gente faz como Ló, escolhendo as campinas para se separar de Abraão. Aí eu acho que eu vou para lá, foi agradável aos meus olhos, então eu acho que eu vou para lá. Cada dia mais ele estava perto de Sodoma e Gomorra e longe de Deus. Ou como Jonas, você se lembra de Jonas? Quando vem a palavra de Deus a Jonas: dispõe-te, Jonas, vai a Nínive, prega. O que Jonas faz? Jonas se dispôs, não é? O texto diz: dispôs-se Jonas. Mas para quê? Para fugir da presença de Deus. E aparentemente estava dando tudo certo. Jonas fugiu, achou um navio pronto a partir,
Jonas tinha dinheiro para pagar a passagem. Acho que Deus não se importa que eu quebre a sua palavra, que eu desobedeça. Estava indo longe da presença de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus em meio às crises. Nós não podemos recomeçar, restaurar, sem a palavra poderosa de Deus, porque a palavra de Deus é um meio de Deus se fazer presente, e Deus só está presente onde a palavra dele está, onde a palavra dele é pregada, crida e aplicada ao coração. Mas em último lugar, irmão, a partir do verso de número 30, depois você pode ler aí todo o capítulo 8, ok, para melhor edificação. Em último lugar, a partir aí do verso de número 30. Após eles conquistarem a cidade, a estratégia de Deus deu certo, claro. A emboscada deu certo, eles conquistaram a cidade, derrotaram os inimigos, tomaram os despojos. O capítulo não poderia terminar de modo diferente. O texto diz aí: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal. Houve adoração, houve louvor, porque quando o homem quer andar no pecado, quando o homem quer andar na sua própria sabedoria, quando o homem quer andar na sua autossuficiência, isto é vanglória, isto é vaidade, isto é glória para o homem. Quem recebe a glória é você. Eu fiz, eu consegui. Mas quando nós somos restaurados por Deus, quando a palavra de Deus manifesta a sua graça, quando a palavra de Deus nos conduz, quando pela palavra Deus se faz presente, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Josué edificou um altar, mas não qualquer altar, meu irmão. Diz aí o verso 31, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejarem instrumentos de ferro, sobre eles ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Como que foi este culto? Como que foi esta adoração? Segundo a palavra de Deus. Olha que começa com a palavra de Deus, Deus vem e diz algo a Josué, Deus traz graça, misericórdia, renovo, recomeço, e o capítulo termina com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um meio de nós o adorarmos, é um meio pelo qual Deus é servido. Eles fizeram conforme Moisés prescreveu. Porque, meus irmãos, no culto é tão importante a motivação, a sinceridade, fazer de coração, como fazer da forma correta. Deus prescreveu como Ele quer ser adorado. Jesus disse em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? O culto é espiritual, nós não precisamos de objetos, de imagens. É um culto espiritual, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A única coisa visível no culto é o que Cristo ordenou, o pão e o vinho e a água do batismo. Assim mesmo não são ídolos, são sinais que apontam para uma realidade espiritual. E é no espírito também, porque é por meio do Espírito Santo. Mas ele disse em espírito e em verdade. Ali não é só sinceridade, não é só um culto verdadeiro no sentido assim, eu me emocionei, o culto foi sincero. É também isto, mas é verdade da palavra de Deus. É na verdade que nós adoramos a Deus, não nos enganos do nosso coração, não nos nossos sentimentos que muitas vezes são confusos e enganosos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E Deus diz, por exemplo, que Ele quer ser adorado com cânticos espirituais. Deus quer ser adorado com ações de graças, com orações, com intercessões. Deus quer ser adorado
quando a sua palavra é pregada, proclamada, e a palavra tem a primazia no culto. Faz parte do culto a ministração da ceia e o batismo. Deus prescreveu como Ele quer ser adorado, e se nós queremos adorar a Deus e servi-lo, tem que ser conforme Ele se revelou. E olha que novamente parece uma dramatização da aliança no Sinai, uma recapitulação, o verso 32. Josué também escreve em pedras a lei de Deus. O que quer dizer isto? A palavra de Deus é permanente, ela é firme, ela não passa, ela é dura como uma rocha, ela é eterna. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. O texto continua dizendo que todo Israel, seus anciãos e príncipes, verso 33, que levavam a arca do Senhor, a arca da aliança, estrangeiros, e outra metade em frente do monte Ebal, Moisés, assim como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fossem abençoado o povo de Israel. Depois leu, preste atenção aí, 34, 35, caminharmos por fim. Depois leu todas as palavras da lei, bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Que bênção, que maravilha! Louvado seja Deus que Ele nos deu a sua palavra para que nós o conhecêssemos, nos relacionássemos com Ele, nos entendêssemos e nos relacionássemos com toda a vida e com toda a realidade criada. Meu irmão, guarde isso no seu coração esta noite. Não sei por qual momento você está passando. Se você ainda está no capítulo 7, você precisa resolver isso na sua vida. Se há pecado na sua vida, se há alguma coisa errada, você precisa hoje resolver isso e ter comunhão com Deus. Ir a Cristo, por meio de quem a ira de Deus foi satisfeita. Mas se você está passando por um momento em que você necessita de recomeço, de renovo, de restauração, saiba que em Deus há perdão e o perdão dele é verdadeiro, e a palavra de Deus é a expressão da sua graça. Saiba, meu irmão, que a palavra de Deus é o meio pelo qual Ele nos guia, nos orienta, nos conduz. Saiba, meu irmão, que a palavra de Deus é o meio pelo qual Ele se faz presente na nossa vida. Não só de sentirmos que Deus está, mas de termos certeza que Ele está, porque Ele é fiel e pela sua palavra. Saiba, meu irmão, que a palavra de Deus é um meio pelo qual Ele é adorado. E quando assim fazemos, tudo termina em adoração, em louvor, em alegria, em júbilo e festa. Nós vamos orar mais uma vez, em seguida nós vamos passar um vídeo aí em homenagem aos pais, desejando aí também um feliz Dia dos Pais aos nossos pais. Fique aí até o final do vídeo para nós termos ainda a oração final e a bênção. Senhor Deus, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo Teu perdão, te louvamos porque em Cristo Jesus a Tua ira foi satisfeita. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de recomeço, um Deus de renovo, um Deus de restauração, um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. Te louvamos porque o Teu perdão é completo, e o Teu perdão, o Teu amor, possibilita a nós nos levantarmos, nos colocarmos de pé e caminharmos com o Senhor. Ó Deus, nos conduza pela Tua palavra, se faça presente, ó Deus, na nossa vida pela Tua palavra, que o Senhor é quem venha proclamar nas batalhas da nossa vida, dando o comando e a direção. E ó Deus, que a Tua palavra nos leve a Te adorar, e que Te adoremos na Tua palavra, que o louvor seja todo Teu, pois Tu és digno, e nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te rendemos graças, porque não há Deus como o Senhor, não há quem se compare a Ti. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Ok, então nós vamos, meus irmãos, antes ainda da mensagem,
Já tá a homenagem aí, Anderson? Nós vamos ouvir uma homenagem, depois um hino e a bênção final. Deus abençoe, irmãos. Se compadece dos que o temem. Salmo 103, 13. Deus não tomou emprestado a figura de pai como se dissesse: ah, olha que legal, acho que me pareço com isso. Não. Deus criou a figura do pai para que nós o conhecêssemos, para que tivéssemos uma perspectiva ainda mais rica de quem ele é e do tipo de relacionamento que ele vive. Aliás, Deus é pai desde a eternidade. Ele é pai de Jesus Cristo, seu filho, eternamente gerado de Deus. Existem pais porque Deus é pai. Vem de Deus este papel. Nós somos apenas refletores da sua glória, criados à sua imagem e semelhança. Deus sim é líder, guia, supridor, provedor, instrutor, amigo, mestre, compassivo, paciente, firme e corajoso. Mas Deus não é pai de todo mundo, viu? Todos somos criatura de Deus. Para sermos filhos, precisamos ir a Cristo e crer nele. E é a Bíblia quem diz isso. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nele nós somos adotados e recebemos o Espírito Santo, o Espírito da adoção. E assim entramos na família de Deus e nessa relação de amor, tendo Jesus como irmão mais velho e muitos irmãos em Cristo Jesus. Louvamos ao Pai Celeste, o nosso Deus, em Cristo, e agradecemos a Deus pelos pais que Ele colocou na nossa vida. Parabéns a todos os pais. Receba o abraço e o carinho da Igreja Presbiteriana de Varginha. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós viemos aqui desejar um feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais, né? É isso mesmo, Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Feliz Dia dos Pais! Aqueles que nos amam, nos deram a vida, nos protegem, cuidam de nós, estão o tempo todo conosco e principalmente nos ensinam a palavra de Deus. Eles são nossos heróis! Uhul! O Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! O que foi, Lili? O que está acontecendo? Bob, sabe o que é? Nessa data eu não me sinto muito feliz não, porque eu nem conheço meu pai. Não sei nem o que é isso, meu pai. Poxa, Lili, é verdade. Me desculpa, deve ser muito difícil mesmo pra você, muito difícil. Vem cá, mas me dá um abraço. Me sinto melhor agora. Pode contar comigo sempre, Lili. Mas Lili, tem uma coisa que eu gostaria de lembrar e falar a todos que estão nos vendo. Tá bom, pode falar. Há alguém que se importa conosco, com a nossa dor. Ele conhece o nosso coração e ele pode nos ajudar. Verdade? Sim! A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora isso começa a fazer diferença. Sim, Deus nos amou tanto que Ele nos quis como filhos, por isso Ele deu Jesus. Nós ganhamos uma nova família, a família de Deus. Opa! Não é lindo? E isso tá me consolando. Que bom! Jesus, sabe, Lili? Lembra que Jesus é o nosso irmão mais velho, que deu a vida por nós. Ele nos ama, nos protege. Olha que bom! Então eu tô me sentindo mais feliz agora, porque eu sou
disciplina, nos corrige. Eu lembrei do versículo da Bíblia. O versículo da Bíblia. Eu quero falar. Pode, claro, fala. Diz assim, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então eu tenho um pai. Eu sou filha de Deus. Uau, verdade. Ele é meu pai. Então, se você quiser ser filho de Deus também, basta receber Jesus no coração. Só isso, basta crer em Jesus. Uau! Isso aí. Então... Sabe, Lili, tem coisa que a gente não entende mesmo. Mas precisamos olhar para Deus, confiar no seu amor e seguir em frente. Seu amor é suficiente para nos ajudar. Amém, é isso mesmo, Bob. Então, Bob, eu agora tô muito feliz, tá bom? Que bom. E a gente pode celebrar. Eu vou celebrar assim com outras crianças. O Dia dos Pais. Vamos desejar um feliz Dia dos Pais, agradecer a Deus pelos nossos pais. Isso. E louvar a Deus por ele ser este pai tão amoroso que cuida de nós. Maravilhoso que cuida de nós. Sim. Isso. Então vamos Isso lá. mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar. Tudo junto? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. No 3. No 3. 1, 2, 4. Ai, eu tô No brincando. 1, 2, 3. Feliz Dia dos Pais! Ai, eu tenho uma música. É verdade? Eu quero oferecer essa música pra todos os papais. Posso cantar? Claro! Porque eu acho que você não sabe. Será? Não sabe. Vou cantar. Tá bom. Diz assim, olha. Quero oferecer essa música para todos os papais. Uau, que bom! Vou cantar então. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Uau! Essa música para todos os papais. Uhul! Tchau, pessoal! Um beijo! Um abraço! Feliz Dia dos Pais! Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você. Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você. Meu herói, Meu papai. meu herói. Meu papai. Bom dia a todos os pais. Em nome do Departamento de
infantil, eu desejo um ótimo Dia dos Pais para todos. Que tenha muito carinho, amor, felicidade e que Papai do Céu ilumine todos os papais do mundo. Um beijão no coração. Tchau! Feliz Dia. Como é bom vermos nossa família passando aí na tela. Me alegra muito rever os rostos desses pais queridos. E, meus irmãos, eu gostaria de deixar para cada papai, para cada família nesse dia, como último ato desse culto, já ouvimos a palavra de Deus, fomos abençoados ao ouvirmos Deus nos fortalecendo para a jornada dessa semana. A palavra de Deus diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus abençoe os pais neste dia, todos os papais. Que Deus conceda a você, pai, a graça e a sabedoria de conduzir a sua família no temor do Senhor. Essa é a coisa mais importante, o legado mais importante que um pai pode deixar para o seu filho é um exemplo de vida de um homem que anda com Deus. E como diz a palavra de Deus, eis como será abençoado. Eu convido você então para nós terminarmos juntos orando ao Senhor. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu nos reunirmos, ó Deus, desse modo, ó Deus, mesmo distante, ó Deus, podemos ouvir o Senhor falando aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, dá-nos na semana que vem vitórias, dá-nos, ó Deus, alegrias. Renova a nossa fé, ó Deus, renova o ânimo de cada um de nós para que possamos viver, ó Deus, pela fé para te servir e para glorificar o teu nome. Pedimos a tua bênção sobre a vida de todos os pais. Eles precisam de ti, ó Deus, e que eles possam, Deus, depositar somente em Cristo, no Senhor, a sua confiança e a capacidade, assim, de conduzir os seus lares para a glória de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém.
som, testando, 1, 2, 3, testando. Testando, funcionou? Som, testando, 1, 2, 3, testando. Alô, som. Alô, som. 1, 2, 3, testando. Ficou bom, hein? Ó, não precisa colocar no fone agora. No sub-áudio funciona. Só que a gente taca tudo pra ele. Alô, som, testando. Alô, testando. Alô, alô, alô. Só que, papai, ele sai com. Ele sai com. Parece que tipo um efeito. Ó, escuta aí. Alô, testando. 1, 2. Alô, 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 alô.